Você sabe o que é diabetes? Sabe que é um problema de saúde pública e que tem aumentado muito nos últimos anos? Ou ainda que pode ser causado pelo que a gente come? Se você não tem as respostas para essas perguntas, a médica endocrinologista do Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Carlos, Ângela Leal, vai responder essas e outras questões no De Cara com Feras, que começa agora. Bom, doutora, eu gostaria primeiramente de agradecer por você nos receber aqui na UFSCar. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar para vocês, né, sobre essa doença que é tão importante, né, tão comentada atualmente. Bom, para começar, eu acho que muita gente não sabe o que é diabetes, né? O que é diabetes? Bom, diabetes é uma doença que a gente chama de doença metabólica, né? Porque ela altera o metabolismo, principalmente o metabolismo energético, mas ela altera o metabolismo de carboidrato, de proteína e de lipídios. E a marca registrada dela é a hiperglicemia, ou seja, o aumento da glicose na corrente sanguínea. Qual o risco dessa doença? Inúmeros. Por quê? O diabetes mellitus está associado a complicações que a gente chama de complicações crônicas, né? São estados, são doenças que ocorrem quando a glicemia fica elevada por muito tempo, né? E quais são essas complicações? São a retinopatia, ou seja, doença na retina, nefropatia, doença renal, neuropatia, que é doença neurológica, ou seja, manifestação neurológica, tá? Infarto do miocárdio, AVC, que é o acidente vascular cerebral, que o leigo conhece como derrame. Além das complicações crônicas, a gente tem as complicações agudas, né? Que são dois tipos principalmente. Um tipo que é o coma hiperosmolar, ocorre mais em relação ao diabetes tipo 2, e a cetoacidose diabética, que ocorre mais na ocasião, na vigência do diabetes mellitus tipo 1. E aí vocês devem estar perguntando, o que é diabetes mellitus tipo 1, o que é diabetes mellitus tipo 2, existem outros tipos de diabetes? Existem vários tipos de diabetes. O que a gente ouve mais falar é o tipo 1 e o tipo 2. O que é diabetes mellitus tipo 1? É aquele diabetes que clinicamente ele aparece mais na infância ou na adolescência, no adulto jovem. Ele aparece bruscamente, né? Ele pode acontecer na vigência de uma infecção, de um trauma. Geralmente são glicemias elevadas e geralmente leva o indivíduo à sala de urgência com quadro de cetoacidose diabética, tá? O tipo 2 geralmente é um indivíduo meia idade, na faixa aí dos 40 anos, homem ou mulher. Geralmente esse indivíduo é obeso, né? Ele pode já ser diabético há algum tempo e não ter conhecimento disso, né? Então esse é o tipo 2. Bom, doutora, eu tenho uma amiga que ela tem diabetes. E hoje em dia os jovens estão tendo diabetes com mais facilidade? Sim. A prevalência de diabetes mellitus tipo 1 tem aumentado, assim como a de tipo 2. A gente não entende muito bem a causa, né? Mas tanto o diabetes mellitus tipo 1, que é uma doença autoimune, como outras doenças autoimunes, ela tem sido observado um aumento da prevalência dessas doenças. E ainda não está muito claro por que isso está acontecendo, mas essa é uma observação que já foi feita. Existem alimentos que podem prevenir a diabetes? Não que podem prevenir especificamente, né? Mas no tipo 2, uma maneira de prevenção do diabetes é evitar a obesidade e manter atividade física regular. Então, evitando a obesidade com alimentação saudável, atividade física regular, é uma maneira de prevenção, né? Óbvio que existe um componente genético que esse não é prevenível, né?
Então, se seu pai é diabético, sua mãe é diabética, os avós são diabéticos, né? Em relação ao tipo 2, existe uma ocorrência familiar muito grande. Esse fator não é prevenível, é herança genética. E o que um diabético pode ou não pode comer? Bem, na época pré-insulina, né, existia muita restrição dietética. Hoje em dia, a alimentação do diabético ela é muito mais flexível, né? Então a gente pode dizer que o diabético ele pode comer basicamente tudo que qualquer outra pessoa pode comer de uma maneira saudável. Qual é a diferença de hiperglicemia e hipoglicemia? Bom, como o nome já está dizendo, hiperglicemia é o aumento da glicose circulante no sangue. Hipoglicemia é a diminuição da glicose no sangue. O que a hipoglicemia ou a hiperglicemia tem a ver com diabetes? O aumento da glicemia ou a hiperglicemia é a marca registrada do diabetes, né? Se o diabético ele está compensado, ele está com normoglicemia, que é uma glicemia entre 70 a 100 miligramas por decilitro no indivíduo em jejum. Hiperglicemia são elevações da glicemia normal esperada por um indivíduo naquele estado de alimentação. Já a hipoglicemia é a principal complicação do tratamento do diabetes, principalmente do tratamento com insulina. Então, se a dose de insulina que o indivíduo está utilizando, ela excede as suas necessidades, ou se o indivíduo utiliza insulina, mas ele não ingere a quantidade de calorias suficiente, essa glicemia ela vai baixar além dos limites de normalidade. Ela vai ter uma glicemia menor do que 70 miligramas por decilitro, o que é muito arriscado, porque pode levar à morte do indivíduo imediatamente, agudamente. E quais são as pesquisas que a doutora desenvolve em relação a essa doença? Bem, eu desenvolvo pesquisas epidemiológicas, pesquisas clínicas e pesquisa básica, né? O que é cada coisa dessa? Na pesquisa epidemiológica, a gente estuda o comportamento populacional. Então, o resultado mais recente que eu posso citar dessas pesquisas na área epidemiológica foi a determinação da prevalência de síndrome metabólica, né, e de diabetes aqui na população de São Carlos. Então, em 2008, né, de 2007 para 2008, nós estudamos uma amostra da população, 1.116 indivíduos, né, e nós determinamos nessa amostra quantos indivíduos eram diabéticos, quantos tinham síndrome metabólica, né? Então, aqui na cidade de São Carlos, nós temos que a prevalência de diabetes é de 13,5%. E a prevalência de síndrome metabólica pode chegar até mais do que 40%, dependendo dos critérios que a gente adota. E, doutora, qual que é a relação de síndrome metabólica e diabetes? Bem, síndrome metabólica nada mais é do que um conjunto de fatores de risco cardiovascular, que inclui alteração da glicemia, ou só alteração da glicemia de jejum ou diabetes mellitus franco, alteração da pressão arterial, hipertensão arterial, alteração dos lipídios, ou seja, das gorduras circulantes, triglicérides e HDL, e alteração de uma medida da circunferência abdominal. Tá? Então, quando esses fatores eles estão juntos, pode ser 3 fatores, 2 fatores, mas quando eles estão associados, eles compõem a síndrome metabólica. Qual a importância dessa síndrome? Quem tem a síndrome metabólica tem uma chance grande de desenvolver complicação cardiovascular, que as principais são infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral, que são as principais causas de mortalidade. E o diabetes, como eu falei, na síndrome metabólica você pode ter ou diabetes mellitus franco ou alteração da glicemia de jejum. Então é muito frequente que indivíduos diabéticos do tipo 2, eles tenham também a síndrome metabólica. Doutora, quais são os perfis das pessoas que têm síndrome metabólica?
Bem, o que nós observamos neste estudo de prevalência da síndrome metabólica é que ela está associada à idade. Então, indivíduos com mais idade têm um risco maior de desenvolver. Indivíduos com maior circunferência abdominal, porque está associada à resistência insulínica, e a resistência insulínica é um mecanismo fisiopatológico importante da síndrome metabólica. E um fator sociocultural importante que nós detectamos é a associação da prevalência da síndrome com a escolaridade. Indivíduos com baixa escolaridade têm uma chance maior de desenvolver síndrome metabólica. O porquê dessa associação ele não está muito esclarecido. Talvez porque a pessoa com mais baixa escolaridade, menor escolaridade, talvez ela esteja mais exposta a riscos ambientais. Talvez a baixa escolaridade ela interfira no acesso aos serviços de saúde. Talvez o indivíduo com baixa escolaridade ele esteja exposto a estresse em geral, tá? E o estresse poderia alterar alguns sistemas hormonais, com o aumento da secreção de alguns hormônios, tipo, que a gente chama um conjunto glicocorticoide, que também poderia levar à resistência insulínica. Ou seja, o porquê da associação nós não sabemos ainda, mas essa associação existe e não é só em relação à síndrome metabólica, mas também em relação a outras doenças. E seria falta de informação? Também pode estar relacionada com isso, né? Nós temos, por exemplo, uma grande quantidade de indivíduos na sociedade que eles são analfabetos funcionais. É aquele indivíduo que lê, mas não interpreta. Então você pode dizer, nossa, mas a informação está tão disseminada, você tem televisão, você tem internet, você tem jornal, né? Essas doenças metabólicas, elas são tão comentadas, mas será que o indivíduo que entra em contato com a informação, ele assimila essa informação, ele interpreta essa informação, né? Então, a baixa escolaridade dificulta o acesso à informação. Doutora, você já viu pacientes com vários problemas gerados pelo diabetes. Quais são os mais comuns? A complicação crônica mais frequente é a neuropatia, mas também é frequente a retinopatia, que é a alteração dos vasos da retina, que pode levar à cegueira. Diabetes também é uma causa importantíssima de insuficiência renal, que leva o indivíduo à hemodiálise. É uma causa muito frequente de amputação de membros inferiores. O que causa isso? Tanto a neuropatia como a lesão dos vasos dos membros inferiores. Bom, e por que nos diabéticos os ferimentos demoram para cicatrizar? Há duas explicações mais fáceis. Uma delas é que no diabetes ocorrem alterações nos vasos, né? Como vocês sabem, existem vários tipos de vasos, mas existem artérias, existem capilares e existem veias, vênulas, etc. E a irrigação no diabetes, ela pode estar prejudicada e ela é fundamental para cicatrização, para regeneração, para combate às infecções, né? E isso está prejudicado. A outra coisa, que as respostas, as adaptações, o que ocorre para combater as infecções, né, também está prejudicado no diabetes. Então, por isso, o diabetes, né, está tão relacionado a processos infecciosos, inflamatórios. Existem programas do governo federal que levam remédio de graça para pacientes ou para doenças, como por exemplo diabetes. O que você acha dessa iniciativa? Fundamental, muito importante, né? É muito importante facilitar o acesso ao tratamento. E essa é uma maneira eficiente. Então, o indivíduo hoje em dia não precisa nem ir à unidade básica de saúde, né? Você tem as farmácias populares, né? Em que você é cadastrado, você leva um documento com fotografia, você leva a receita médica e você tem acesso gratuito às principais medicações que tratam tanto o diabetes como as situações correlatas, hipertensão arterial, alteração dos lipídios sanguíneos. E doutora, o diabetes tem cura? Não. O diabetes é uma doença crônica, não transmissível, que para a qual no momento ainda não existe cura, né? Existem tratamentos experimentais,
principalmente em relação ao diabetes mellitus tipo 1, mas não podemos falar em cura. O que a gente pode falar é em controle. Doutora, aqui na UFSCar existe algum atendimento específico para diabéticos? Sim, desde 2008 eu coordeno um ambulatório multidisciplinar. Na verdade, o tratamento do diabético deve ser um tratamento multidisciplinar. Então, é um programa que chama Programa de Atenção ao Diabetes. Então, nesse local que funciona aqui na Unidade de Saúde de Escola da UFSCar, às segundas-feiras à tarde, nós temos atendimento por endocrinologista, que sou eu, nutricionista, enfermeira, podóloga, fisioterapeuta, educador físico, né? Nós também dispomos de cardiologista. Então, todos esses profissionais dedicados ao atendimento a um paciente com diabetes. Então, é uma equipe multidisciplinar. Doutora, por que é comum as pessoas dizerem que a diabetes é uma doença silenciosa? Ela não contém sintomas? Bem, por que ela é silenciosa, né? E por isso ela é tão perigosa, né? Porque o indivíduo pode passar muito tempo sem ter sintomas. Ele pode ser diabético e não saber. Se a glicemia ela está elevada, mas não muito elevada, ela pode não dar nenhum sinal, nem nenhum sintoma. Mas existem sintomas clássicos do diabetes, que são perda de peso, cansaço, aumento do volume da urina, sede aumentada, infecções, feridas que não cicatrizam, embaçamento da visão, né? Mas como esses sintomas, muitas vezes, eles não são alarmantes, eles não chamam atenção, como por exemplo, febre, dor, eles podem passar despercebidos, não serem valorizados, serem de baixa intensidade e eles podem não levar o indivíduo a procurar atenção médica. Doutora, na sua opinião, por que existem muitas pessoas que não levam o diabetes a sério, como uma doença que merece tomar cuidado? Talvez porque as pessoas não têm um conhecimento, né? Como é uma doença, como eu acabei de falar, que ela não dá febre, não dá dor e é de difícil compreensão, né? As pessoas não têm a dimensão do tamanho do problema. Então, como as pessoas não conhecem o problema, não sabem o tamanho dele, elas não valorizam tanto. Então, na nossa unidade, no nosso programa, um dos objetivos é educar o indivíduo. Doutora, um diabético pode ter uma vida normal? Sim, uma vida normal. Desde que ele tome cuidados, ele pode ter uma vida normal. A gente já comentou aqui que até a dieta dele, a alimentação dele pode ser absolutamente igual à minha, à sua, desde que ela seja saudável. Desde que a minha e a sua sejam alimentações saudáveis. Bom, doutora, eu queria agradecer aqui por a senhora ter dado uma entrevista para nós. Eu que agradeço novamente a oportunidade de falar sobre um importante problema de saúde pública, né? E que tenha sido útil, né? Essas informações tenham sido úteis para vocês. E até o próximo De Cara com Feras.